Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi gravar um vídeo para vocês para explicar por que eu não faço consultas delimitando perguntas. Uma pergunta, duas perguntas, tantos reais. Eu não faço dessa maneira. Por que eu não trabalho dessa forma? Para você que chegou agora, meu nome é Adriana Anaeli, eu sou taróloga, teóloga e terapeuta holística. Fica até o final que com certeza vai ter alguma dica bacana nesse vídeo para você. Vamos lá então? Então, pessoal, muitas pessoas me procuram para fazer consulta de tarô ou com as cartas, porque eu não trabalho só com tarô, eu trabalho com outros oráculos também. E pergunta assim logo de cara, quanto é a sua consulta? E pergunta assim, quanto é uma pergunta ou duas perguntas? Eu só quero dar uma olhadinha numa questão aí que tá me incomodando, quanto é? Aí eu falo assim, olha, eu não trabalho com esse sistema de uma pergunta, duas perguntas, três perguntas. Por quê? E é nesse vídeo que eu quero explicar isso para todo mundo que me acompanha. Por que eu não trabalho dessa forma? Porque nós somos seres muito complexos. E normalmente uma questão, que é aquela que está incomodando, que a pessoa traz para o jogo de tarô, ela pode estar atrelada a outras questões. Então, por exemplo, uma questão profissional pode estar atrelada a uma questão familiar, que está passando por algum problema, alguma situação complicada. Ou vice-versa, um problema no trabalho pode estar afetando as suas relações familiares. E aí você tá cheio de problemas com o companheiro ou com a companheira e não sabe por quê, é alguma questão que você está trazendo de dentro do trabalho para dentro de casa. Então eu não vejo sentido em simplesmente abrir o jogo e olhar lá, olha, é isso aqui, tchau e benção. Tá acontecendo isso com você porque você tá levando problema do seu trabalho para casa. Tchau e benção, porque eu imagino que as consultas que sejam de uma, duas perguntas, três perguntas delimitadas, seja assim, né? É objetivo, papum. A não ser que a sua pergunta seja muito objetiva, por exemplo, quero saber se terei sucesso na entrevista de emprego que eu vou fazer. Essa é uma pergunta muito objetiva, sim ou não. A não ser que seja isso, não é? Não faz sentido eu simplesmente olhar se sim ou não. Até porque, digamos que o jogo fale assim, não, você não vai ter sucesso na entrevista de emprego. Automaticamente a sua mente vai perguntar, mas por quê? Isso é inevitável, isso é inerente ao ser humano. Então, eu gostaria até de contar uns casos aqui para vocês, alguns, porque são muitos, de perguntas que às vezes acontecem. Por que eu não trabalho dessa forma? Uma vez eu atendi uma cliente que ela trabalha com artesanato e estava com dificuldade para vender o artesanato dela. Não conseguia vender. Então nós abrimos o jogo para ver o que estava acontecendo. Ela achou que era caminhos fechados, tinha alguma coisa externa atrapalhando o caminho dela. E o jogo falou que não, que os caminhos estavam totalmente abertos, saíram cartas de prosperidade, né? Que tinha fluxo de prosperidade financeira para o caminho dela. Mas uma única carta me chamou a atenção na hora da leitura, que foi as palavras dela, foram as palavras dela, era o que ela projetava que estava atrapalhando o caminho dela. Ela falava sempre negativo, ela falava assim, não tem dinheiro circulando, as pessoas não estão comprando artesanato, ninguém tá comprando nada, tá muito ruim. E aí eu falei com ela, olha, não tem nada atrapalhando o seu caminho, a não ser as suas palavras. Você tá projetando isso para o seu campo áurico. E se você não mudar isso, você não vai conseguir. E aí, ela ficou assim meio perdida, porque às vezes as pessoas não entendem a força do poder que tem nas palavras, naquilo que nós falamos. Ficou muito banalizado ultimamente, tá? Está banalizado nessa coisa do pensar positivo, falar positivo, né? Virou uma coisa assim muito banal, porque todo mundo fica repetindo e acaba caindo esvaziando, né, o sentido disso. Mas, gente, pensa comigo, né? Vamos pensar aqui junto. Se eu fico sempre falando que não tem dinheiro circulando, ninguém tá comprando os meus serviços, eu não consigo nada, ninguém lembra de mim, ninguém gosta do meu produto, o que você acha que as pessoas que estão ao redor vão captar do seu campo áurico? Porque como o som, ele vibra, isso aí é questão de física, gente, eu não tô falando aqui nenhuma sandice esotérica, isso é questão de física, o som é vibração. Então você vibra isso ao seu redor. Isso tem uma vibração densa.
Não, é o não, não posso, não consigo, não tem, não vai acontecer. Isso tá aqui no seu campo áurico. Toda vez que alguém se aproximar de você, vai captar isso de você. Não é diferente quando a gente se aproxima de alguém que fala assim, nossa, que bom, nós vamos conseguir, quando você está começando um projeto e a pessoa toda empolgada, não, nós vamos conseguir, isso vai ser muito bom, vai ser ótimo. Não tem uma coisa diferente ao redor dessa pessoa que é positiva, que é entusiasta, que é animada, que tem fé no futuro? Não é diferente, você não quer ficar perto de pessoas assim, e quando a pessoa é negativa, você quer se afastar, não é mesmo? Então isso, gente, é questão de física quântica, não estou falando nem de física quântica, é questão de física mesmo. Quem quer ficar perto de uma pessoa que sempre vê só o lado negativo, nunca tem fé e esperança em nada? Então, voltando ao caso específico dessa pessoa, eu falei com ela, olha, precisa mudar isso, porque seus caminhos não têm impedimento nenhum, exceto as suas palavras. O dia que você mudar, aí você vai ver o fluxo mudar de venda do seu artesanato. E aí eu ofereci para ela, lógico, né, o trabalho com a terapia floral. Por que isso, pessoal? Porque é assim que eu trabalho. Às vezes a pessoa já criou o hábito da negatividade. Virou hábito na vida dela. E aí ela não consegue desfazer esse hábito sozinha. É como se fosse um vício, né? A gente fica viciado em falar coisas negativas. Por quê, gente? Isso tem uma explicação neurológica. Eu já falei várias vezes sobre neuroplasticidade. Então, se eu falo sempre positivo, os caminhos neurais da minha mente sempre vão ser positivos. Ele sempre vai procurar aquela reação. E outra coisa, vocês já repararam que quando a gente está entusiasmado, positivo com alguma coisa, não tem aquela explosão de prazer e de ânimo dentro da gente? Isso são os nossos hormônios ali da felicidade, do prazer, da alegria. E quando a gente está para baixo, triste, negativo, a tendência é você se fechar, porque são os hormônios do estresse. O que eu vou fazer para resolver essa solução? O cortisol vai lá em cima. Isso tudo, gente, é explicação física, não tem nada de esotérico. Só que na linguagem esotérica a gente usa outras expressões, mas é a mesma coisa. E aí, quando você começa a mudar, a sua mente precisa criar novos caminhos neurais e acessar esses neurônios, né? Começar a colocar para trabalhar os seus hormônios da felicidade, da alegria, do entusiasmo. E às vezes é muito difícil, porque o corpo já viciou tanto ali no cortisol alto, no estresse, na adrenalina, de estar sempre procurando solução, né, por si mesmo, que você não consegue sozinho. E é aí onde entram as terapias complementares de saúde. No meu caso, eu trabalho com os banhos fitoenergéticos de ervas, né, você se harmonizar, limpar seu campo áurico, tirar aquele excesso de formas, pensamentos negativas. Um chá para poder você equilibrar o seu corpo e seu corpo voltar para um padrão ideal de energia, de calma, né, para você ter equilíbrio mental para pensar, peraí, não é bem assim não, então vou começar a mudar meus pensamentos. O floral, que vai fazer a mudança dos seus pensamentos, dos seus padrões que estão muito interiorizados, de dentro para fora, né? Nas questões, aí nesse caso o floral vai trabalhar muito no campo energético, né? Psíquico e emocional. Então ele não vai trabalhar no seu campo físico, mas ele vai trabalhar no seu campo psíquico, que é invisível, mas é bem real, né? Nós sabemos disso, porque nós estamos aí, várias pessoas aí em depressão, ansiedade, crise de pânico. Não é visível o problema, mas ele é real, a gente vê, né? Você vê a depressão? Não, mas você vê os sintomas dela, né? A tristeza, a angústia, a ansiedade a pessoa pode ficar acelerada ou não, excesso de pensamentos. Então o floral vai entrar nessa parte invisível, mas que é muito real e que atrapalha a vida da pessoa. E aí é onde eu entro com as terapias. Então, com base no jogo, que eu vou ver, por exemplo, o que a gente vai fazer para aquela pessoa. Às vezes a pessoa tá ali vibrando naquele hábito negativo, e aí a gente entra com o floral. Dependendo da pessoa, pode acontecer também que as pessoas não entendem. Então onde que entra a magia? A magia, às vezes, gente, é porque a pessoa às vezes já chegou num ponto tão negativo, que a gente precisa, sim, fazer uma magia para a pessoa, para positivar o polo dela, tirar ela do campo negativo e passar ela para o campo positivo. Então a gente faz uma magia para positivar
né, se ela chegou nesse ponto extremo da negatividade. E tem também os casos, pessoal, esse vídeo vai ficar comprido, mas eu espero que vocês assistam até o final, porque tem muita coisa interessante para vocês saberem a respeito disso, do porquê que uma consulta ao tarô não é só responder pergunta objetivamente. Então tem casos, pessoal, voltando lá na pergunta objetiva que eu falei aquela hora. Então às vezes a gente joga aqui e fala, não, você não vai passar na entrevista de emprego. E aí a pessoa, mas por quê? Ah, porque tem uma concorrência maior e você não tá tão preparado. Acontece isso. Então, às vezes, pode aparecer, né? Aí a gente vai fazer uma outra pergunta, tá vendo? Porque o porquê é uma outra pergunta. A primeira pergunta foi o quê? Quero saber se eu vou passar na entrevista de emprego que eu vou fazer. E aí o jogo falou, não, porque o jogo também, as cartas, elas são muito objetivas. Sim ou não? Não tem esse negócio, né? A pergunta foi objetiva. Ah, mas por quê? Aí você vai olhar, ah, porque tem uma concorrência maior e você vai ficar nervosa na hora. Você vai ficar ansiosa na hora que você chegar e ver aquela sala cheia de concorrentes lá. Reparou que quando você sabe o que vai acontecer, você pode se preparar então no dia. O que eu vou fazer? Vou tomar um banho energético para eu ficar calma e conseguir conversar com o entrevistador. Ou então vou tomar um chá que vai me acalmar, porque eu sei que eu fico agitada mesmo, eu fico ansiosa quando alguém tá me avaliando, né? E aí eu vou tomar um chá calmante para eu chegar ali equilibrada e conseguir falar. Porque às vezes você tá até habilitado pra vaga, mas o que te atrapalhou foi o nervosismo, né? Falou, atropelou, não explicou direito as suas habilidades pro entrevistador. E aí, repare como que o jogo vai te apontar, às vezes é uma questão simples. Você tirou a vaga de alguém, né? Porque às vezes as pessoas acham assim também, porque veio num jogo de tarô, eu vou fazer uma magia para tirar a vaga do outro. Não é isso, gente. O fato de você estar equilibrado, né, bem com você mesmo, consegue conversar com o entrevistador e ele vê todas as suas habilidades e conseguir enxergar você diferente, você está apto para a vaga. Você não tirou a vaga de ninguém, você simplesmente foi você, equilibrado. Por isso que nós, que trabalhamos com terapias complementares, com terapias alternativas, né, com terapias holísticas, nós sempre indicamos a pessoa, você precisa buscar o equilíbrio. E o equilíbrio, pessoal, o que é equilíbrio para mim, pode não ser equilíbrio para outra pessoa. Então, o equilíbrio é só daquela pessoa. Então, por isso que o jogo, para mim, não pode ser só de perguntas objetivas, e aí eu acho muito injusto, eu falo sempre isso com as pessoas que me procuram, eu acho muito injusto eu te falar uma resposta simples, objetiva, e te largar com a batata quente na mão, se vira com isso aí, é isso aí que vai acontecer. Eu acho muito injusto. Então, eu preciso, além de te responder o que, como você pode mudar, porque também não há nada, pessoal, determinado, a não ser que sejam questões kármicas, e nisso também eu tenho um porém. Isso é uma peculiaridade do meu trabalho, não vou falar de outros colegas que trabalham com tarô. Sai, por exemplo, uma questão kármica. Ah, isso que você está passando é kármico, você precisa passar por isso. Porque o tarô tem algumas características, algumas cartas que tem essa característica de karma. Por exemplo, a torre, são coisas que você vai ter que passar. O julgamento também é uma fase da vida, assim, por exemplo, de renascimento. Você precisa passar por aquela fase, você está se transformando numa outra pessoa, né? Você está fazendo uma mudança profunda na sua vida. Então, você vai ter... A morte, por exemplo, é outra carta, inclusive ela está até aqui. A carta da morte também é o desapegar de algumas coisas. E aí adianta eu falar com a pessoa assim, olha, saiu a carta da torre aqui, isso é kármico, viu? Você tem que passar isso. E aí eu fazer, né, como o pessoal que gosta de falar assim, olha, você tem que se resignar e passar por isso. Gente, eu não consigo fazer isso com a pessoa. Eu acho muito triste e muito pesado falar com a pessoa, olha, resigne-se e passe por isso, que você vai sair lá na frente melhor. Tudo bem, ela tem que passar? Tem. A vida tem forças que vão nos submeter às vezes e a gente não tem livre-arbítrio nenhum sobre essas forças. E aí a gente vai ter que se submeter a elas, sim? Sim, mas precisa ser no pão seco, como eu falo, né, com os meus clientes, eu falo assim, tem que ser no pão seco, você tem que comer o pão que o diabo amassou literalmente? Não, gente, você pode amaciar isso aí, né, você pode colocar aí um leitinho, alguma coisa para poder descer melhor. O que você pode fazer, né? Você pode tomar um floral, por exemplo, para te ajudar a lidar com aquela situação que você precisa passar, por exemplo, enxergando ela por um outro ângulo. Então, inclusive as questões kármicas, aqui também é um outro porém que eu queria
trazer para vocês, normalmente a questão kármica é alguma lição que você precisa aprender. Por exemplo, se for alguma questão de vidas passadas, que você precisa transmutar nessa vida, né, que você deixou de fazer ou fez alguma coisa e agora você precisa, né, se melhorar nessa questão, precisa ser na pancada, né, no tiro, porrada e bomba, como diz o outro? Não. Você pode tomar um floral, por exemplo, para você enxergar aquela lição por um outro ângulo, que aliás é isso que a vida quer de você, que você enxergue aquela lição por um outro ângulo. Então você pode usar, por exemplo, um floral, um banho energético, uma reza, um rezo, né, como eu falo com as minhas clientes, com os meus clientes, por exemplo, uma magia para te ajudar a transmutar. Tem magia para isso, gente. Tem magia para isso. Ah, quer dizer então que eu vou passar de leso, vou fazer uma magia e vou passar de leso. Não, gente, a magia vai te ajudar a, por exemplo, achar um outro recurso para lidar com aquela questão que você não consegue, que você não conseguiu em outra vida e agora precisa lidar com ela. Então a magia vai te ajudar a lidar aí com isso. Não precisa ser aquela coisa terrível, horrível. E aí, já pensou você sair da mesa de um jogo só com a resposta assim, ó, é kármico. Você está nesse relacionamento porque é karma. A sua mãe é terrível com você porque é um karma. Seu pai é terrível com você porque é um karma. Agora lide com isso. Ué, se é para viver essa situação, se é um karma, você pode viver essa situação de uma outra maneira. Não é mesmo? Às vezes a vida está requerendo de você dar um fim naquele relacionamento. Por exemplo, um casamento que já acabou e você está ali insistindo naquilo ali e vocês têm mesmo alguma questão kármica, vieram de outras vidas com esse relacionamento, por exemplo. E aí vocês precisam aprender, por exemplo, a dizer não e dar fim em questões. Olha, realmente nosso caminho não é mais continuar junto, mas você não consegue, tem pessoas que não conseguem, tem ali um bloqueio energético muito forte. E aí é onde uma magia, um floral, um banho energético e outros recursos, tá, gente? Não é só essas coisas eu tô citando aqui, o mais comum que eu trabalho. Tem radiestesia também, que eu já falei da radiestesia lá no Instagram, né? Como que a radiestesia funciona. Então, às vezes, a radiestesia. E o aconselhamento. Às vezes é tão difícil que você precisa conversar com alguém, por isso que eu falo também que a minha terapia floral, eu não trabalho só passando floral e se vire com floral. Eu acompanho a pessoa uma vez por semana, a gente conversa, a pessoa vai falar das questões. Então, por exemplo, se for uma questão kármica, é aí que essa pessoa precisa ser acompanhada mesmo. Ela precisa ser orientada, né? Será que ela está conseguindo transmutar? Tá difícil, eu não consigo, né? Tem pessoas que têm a mania de ser salvadora dos outros, né? Tem aquele hábito de ser salvador, de ser mártir da família. E aí, quando ela conversa, ela bota isso pra fora, ela começa, olha, realmente, que comportamento mais estranho que eu tô. Só que se você fica sozinho, resignado ali, né? Sozinho, só fazendo suas preces sozinho, você não consegue ver o tanto que esse comportamento é tóxico pra você mesmo. E é justamente isso que a vida tá querendo te mostrar. Olha, esse comportamento é tóxico pra você. Você salva todo mundo e você tá aí se lascando. E aí você conversando, você fala, olha, agora que eu verbalizei isso, acontece muito, gente, nas sessões de aconselhamento. A pessoa verbaliza e ela, olha, agora que eu falei isso, que eu percebi o tanto que esse comportamento é tóxico, né? Ó, minha ficha caiu. É o tal da ficha cair, né? O insight, ela entende. E é nesses insights, nesse entendimento, que a pessoa vai transmutando. E quando ela vê, ela superou uma questão que era kármica, que é outra palavra também que tem um peso muito grande, que quando a pessoa escuta karma, ela fica desesperada. Aí ela transmutou e nem percebeu. Foi tão simples, foi tão fácil. Não foi difícil, não foi dolorido, não ficou anos. Tem pessoas que eu atendo, gente, que tá há anos repetindo o mesmo erro, a mesma questão, e não consegue transmutar aquilo. E aí quando ela começa, né, o tratamento com as terapias alternativas, às vezes a gente tem que fazer diversas magias, né, para ir quebrando ciclos, né, quebrando bloqueios energéticos sérios da vida da pessoa. Às vezes a pessoa veio com um propósito nessa vida e não consegue se achar, e aí a gente começa equilibrando a pessoa. Aí ela fala, nossa, tem tantos anos que eu fico quebrando a cabeça com isso, por que eu não comecei esse tratamento antes? Porque ela estava ainda naquele padrão energético de que ela precisa se resignar e sofrer calada, porque é a cruz que ela veio carregar, né, que ela precisa passar por aquilo. Gente, não existe isso, né? A vida é para ser leve, a vida é para ser fluida, né, tranquila. E voltando, né, ao início do vídeo que eu estava falando, por que a minha consulta
não é só responder pergunta objetiva, justamente por isso. Por quê? Você precisa saber o que e como mudar. Por que está acontecendo aquilo, o que está acontecendo e como mudar, não é? Como que você pode mudar? É só fazendo uma mudança interna? E se for só fazendo uma mudança interna, tem alguma coisa que pode me auxiliar nesse processo? Tem várias ferramentas holísticas, pessoal. Você não precisa também ficar assim, então se eu tenho que me mudar internamente, eu não tenho que fazer mais nada, não tem nada. Então é só eu mudar minha consciência. Como se mudar a consciência fosse a coisa mais simples do mundo. Não é, não é? Por isso que eu falo que não é tão simples e não é só dar uma resposta objetiva. Mudar a consciência, gente, mudar um padrão de consciência, ele é complexo, é difícil, muito difícil. Então também é muito fácil, né, ir pra internet e falar, mude seu padrão de consciência, amplie o padrão de consciência, é muito difícil. Não é tão simples quanto parece, né, e não é justo, eu não acho justo eu simplesmente falar com a pessoa, mude seu padrão de consciência, eleve seus pensamentos a Deus e vai dar tudo certo. Poxa, é difícil, às vezes a pessoa tá há muito tempo e às vezes há muitas vidas, né, vibrando naquela forma de pensar, naquele hábito nocivo contra si mesma. Então, a gente vai analisar no jogo, de onde que tá vindo aquele bloqueio, por que tá vindo aquele bloqueio, né? São forças externas? E se forem forças externas, tem alguma coisa que pode ser feita? Tem. Às vezes a gente precisa fazer alguma magia, por exemplo, para blindar o campo áurico daquela pessoa contra ataques energéticos, que a gente sabe que existe também. Isso é uma outra coisa que as pessoas também subestimam. Não, se eu vibrar positivo, nada me ataca. Mas tem um outro lá, né, que tem uma boca maldita, que vive jogando praga e maldição contra você, né? Falando que não quer a sua vida, que sua vida vai para frente, que quer ver a sua derrota e tá jogando isso. E isso é energia que vai condensando no seu campo áurico e daqui a pouco você estava indo muito bem, né, prosperando, seu negócio estava indo muito bem, vendendo, você estava indo muito bem, de repente sua vida faz... Acontece isso muito aqui, a pessoa vem consultar comigo e fala, Adriana, eu quero ver o que aconteceu comigo, que eu estava ótima, estava indo muito bem, vendas, família, tudo bem, mas de repente minha família é uma brigaiada danada, meus filhos estão doentes, minha casa tá uma confusão, meu marido tá ameaçando sair de casa. O que tá acontecendo aí? Quando a gente vai ver, gente, não é o padrão da pessoa. A pessoa vibra positivo. Já aconteceu de eu atender pessoas aqui que tem o hábito de fazer o evangelho no lar, por exemplo. E a pessoa vibra positivo, faz o evangelho no lar, faz as preces dela, que tem o evangelho no lar, que é um hábito kardecista, por exemplo, mas a pessoa que faz as preces dela, católica, cuida lá, faz as preces, se banha, e de repente a vida virou um tumulto. Quando a gente vai ver energias externas. E que foi condensando tanto no campo áurico dela, que uma hora rompeu os bloqueios dela, as defesas dela, e começou a influenciar mesmo. E às vezes não joga contra a pessoa, mas joga contra a casa, a casa de fulano, inveja, né, que a casa é muito bonita, e começa a jogar energia negativa. E aí o que a pessoa precisa é fazer uma defumação, fazer uma limpeza, fazer um descarrego no ambiente da casa dela, e ela achando que é ela, porque também tem isso, tem pessoas que chegam pra mim aqui, bitoladas achando que é ela, sou eu, o problema sou eu, tem alguma coisa acontecendo e não é nada, a pessoa tá ok, tá ótima, tá perfeitinha, fazendo tudo certinho, mas tem energias externas, que é outra coisa que eu tenho visto uma tendência muito grande das pessoas subestimarem também. Tem aqueles que culpam os terceiros, que adoram culpar terceiros, e tem aqueles que estão caindo no outro extremo também de subestimar. Não, tudo é mudar a sua vibração, como se você vivesse sozinho no mundo e só você ter uma vibração positiva, nada vai te alcançar. Não é bem assim. Às vezes, você tá ótimo e tem energias contrárias. Você tá trabalhando, você tá muito bem, tem um colega lá que quer puxar o seu tapete e ele vai fazer o possível e o impossível para puxar o seu tapete. E você, mas eu faço tudo, eu tomo meus banhos, eu rezo e ainda assim, o que tá acontecendo? Ué, a energia dele é tanta, ele insiste tanto em ver o seu mal, que uma hora fura o seu bloqueio, você precisa fazer algo mais forte além daquilo que você já está fazendo. Que aí é onde às vezes a gente entra com uma magia específica, alguma coisa, ou até mesmo floral, gente. Às vezes as pessoas subestimam também os meus florais, a indicação de floral, mas tem floral, inclusive, para proteção do seu campo energético, que cria um bloqueio, né? Na verdade, ele cria uma defesa,
no seu campo áurico, de maneira que fortaleça a sua aura e todo dardo que vier volte, né? Bate e volta e não te influencia tanto. Porque ser influenciado, pessoal, todos nós seremos, né? Nós estamos constantemente trocando energia com outras pessoas. Isso é fato. Se não fosse assim, tava morto, né? Então, enquanto você tá vivo, você está trocando energia com outras pessoas, com o meio ambiente, com a sua casa, com as plantas, com os animais. Você tá trocando energia constantemente. Se não fosse assim, você não iria no mato tomar um banho de cachoeira, você não iria ir se sentir leve, ir no mar tomar um banho de mar e se sentir tranquilo, se sentir leve, descarregado. Tá aí a prova de que você tá sempre trocando energias. Se você troca energias com a natureza, você troca energia com outras pessoas. E a energia do outro pode não ser tão boa. Sem contar que pode ser também que você está tendo contato com pessoas extremamente desvitalizadas, porque ela não se cuida e ela suga a sua energia. Já reparou que tem casos assim que você chega em casa, você tá péssima, cansada? Nossa, eu tava em casa, eu tava ótima. Eu cheguei no meu trabalho, parece que foi embora a minha energia. Não tem café que me põe em pé para trabalhar. É alguém que tá tão desvitalizado que ele suga a sua energia. E aí, como é que você vai fazer para repor a sua energia? Às vezes, só a prece, só pensar positivo não é suficiente. Você precisa de um recurso a mais para repor a energia do seu campo áurico e proteger o seu campo áurico. E tudo isso a gente vê num jogo de tarô. Então, vocês viram que num jogo de cartas, né? Não só o tarô, mas qualquer oráculo aqui que eu trabalho com o tarô, com a Sibila, com o oráculo dos 40 servidores. Então, pessoal, vê que é muito mais complexo do que simplesmente responder uma pergunta objetiva, né? Só te dar uma resposta e te deixar se virar sozinho para lá. É muito mais que isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha respondido para vocês. Ficou bem grande esse vídeo, mas eu quis explicar muito bem como é que é o meu trabalho e por que, né, com base até nas minhas experiências aqui de atendimento, como que funciona uma consulta e o que você pode fazer de pós-consulta. Ou seja, se você faz uma consulta comigo, você não vai estar sozinho. Eu sempre falo isso com os meus clientes. Você vai fazer uma consulta e certamente vai ser acompanhado até o seu problema ser solucionado. E depois também, porque todo cliente sempre vira um amigo, é sempre bem-vindo no meu coração. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, compartilhe com seus amigos esse vídeo, né? Porque compartilhe com aquele amigo que você acha que pode achar interessante as coisas que eu falei aqui, porque não foi só de consulta, eu dei muita dica interessante. Se você ficou ligado, você percebeu que dei muita dica interessante aqui pra você. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.